Bom dia, bichinhos. Bom dia! Gostas de Mazagran? Adoro Mazagran. Tenho uma farpa no dedo. Não Tão nem bom. sequer vou mostrar para as câmaras. Não consegues tirar com Não os dentes? consigo, não tenho coragem. Tentei com uma agulha, tentei pedir que me tirassem com uma agulha. Não consigo, está infectadíssimo. E hoje depois dou conta de tudo nos Hugo, próximos dias. há Vou à mais casa da minha 9 mãe. nas mãos. Exatamente, já pensei nisso. Está tudo prefiro. bem. Mas vou à casa da minha mãe tentar resolver esta situação como se Minha tivesse nossa. 16 anos. Dá-nos a tracks. Adoram tracks. Ui, tracks. Música ao vivo na Antena 3. O Tiago está a tocar o seu pífaro transversal. Com estes sons mesmo, múltiplos. Porque é. Tutu, para tutu. Pois é, neste dia estávamos em 1948, um dos meus anos favoritos. Claro. 1948. Tanto futuro, É verdade, tanta o mundo esperança para o parecia mundo. promissor. Pior não podia ser. Claro, basicamente. pior não fica, Pior não é? não fica, exatamente. É para lá que vamos, para os países onde um político disse pior não fica. Estávamos em 48, como eu disse, e morria em São Paulo, Uau. belíssima cidade de São Paulo, aos 66 anos, belíssima idade. Que para se ótima morrer. idade. De um AVC, por acaso. E Que falamos. belíssima forma de É verdade, sair. aquilo é tão rápido. É... Ui. Vup, vap, vup, vap. Melhor que isso, só ser atropelado por um trem-bala no Japão. Exatamente, Isso é 300 isso é- km por hora. Satapatum. Shinkansen. Zambomba. Sá. Até ficas desmaterializado. Devemos descobrir alguém Claro. com o mínimo relevância que tenha morrido. Curiosamente, atropelado no por um Japão trem-bala. não há nenhum dado de morte atribuído ao comboio, trem-bala, não é? ao Shinkansen, ao comboio bala. É curioso. É giro. Também é uma está forma vedado, deles ou não? protegerem a tecnologia que lhes é querida. Claro, porque o comboio ficava Sim. caríssimo. Ficava caríssimo o comboio. Espero que o comboio esteja bem. Sabes o que eu estou a dizer? Pronto. Falamos do escritor brasileiro Monteiro Lobato. Um dos Olha. grandes nomes da literatura da língua portuguesa. José Bento Monteiro Lobato nasceu em 1882 em Taubaté. Também fica no estado de São Paulo. E ele nasceu numa tradicional família paulistana. Sim, era tradicional, completamente É tradicional. mesmo. Sabes a diferença entre paulista e paulistana? Não sei. Paulista é uma pessoa da cidade de São Da Paulo. cidade. Paulistana é uma pessoa do estado? de São Paulo, sim. Que Portanto, uma fixe. pessoa de Taubaté é também paulistana e pode ou não ser paulista. sim. Como Sócrates, não é? Todos os paulistas são paulistanos. Exatamente. Não é? A minha avó é paulista. paulista. A minha avó é paulistana. Na cabeça. Paulistana. Tudo chiquésimo, a família dele. Uma família daquelas quatrocentonas, como chamam no Brasil. Ou seja, Sim, que foi sim, no como Mayflower. Não, isso é na América do Norte. Foi na nau Catrineta com o Cabral. Conquistou logo. qualquer coisa. Exatamente. Bom, na verdade, o nosso Monteiro Lobato nem sequer se chamava José Bento. Ele foi registado, é a história engraçada, foi registado como José Renato. Só que ainda adolescente, ele vai herdar, o pai dá-lhe uma bengala, que tinha sido dele, não é? Aquelas com um castão de prata e tudo mais, onde vêm as iniciais do pai, nomeadamente JBML. E ele, Eu não vou pagar isto, não é? Tal e qual. Claro. E não vou, eu sou JRML, portanto vou mudar o meu nome e passou a usar João Bento. João Bento. Que história incrível. Monteiro Lobato. É verdade. Já se vê que tipo de feitio é que a gente vai ter Claro. por a frente. A família também muito cedo percebeu que era mudar o nome e outras avarias que ele lá fazia na sua cabeça. Por exemplo, ele vai se recusar a fazer a primeira comunhão para os pais. Temos que imaginar, não é? Final do século XIX, gente de uma família muito tradicional e conservadora, eram amigos de beijinho do próprio imperador Dom Pedro II. Ter um filho que não quer fazer a primeira comunhão. Escandaleira, Foi uma escandaleira, não é? foi Claro, mesmo. claro. A mãe até se sentiu Que mal. heresia. Sim, Estou a desfalecer. Estou a Exatamente. desfalecer. Tragam-me um canapé Sim, para eu sim, desfalecer para cima. Não desfaleço para o chão, sou uma senhora, disse ela. Claro. E o Monteiro Lobato respondeu logo: habituem-se. Claro. Citando, claro, o antigo primeiro-ministro António Costa. E lá foi ele crescendo. E, por exemplo, onde é que ele vai crescer? Na vastíssima biblioteca do seu avô, o Visconde de Tremembé. Era o título do seu avô. E ele vai ler os seus primeiros livros. E, muito provavelmente, é daqui que nasce a ideia, já vamos lá, de transformar o avô noutro Visconde, de que já falaremos mais a seguinte. Ele terá lido, por exemplo, livros de outro autor brasileiro, talvez uns 50 anos antes dele, chamado Figueiredo Pimentel.
que é o considerado o primeiro, que é o autor do considerado primeiro livro infantil publicado no Brasil. Estávamos em 1894. Uau. Sim, é verdade. Chama-se, como é que se chama este livro? Os Contos da Carochinha. Os Contos da Carochinha. É uma expressão que tem sido, e é até hoje, o sinónimo de contos infantis. Na língua portuguesa é assim que se diz: histórias da Carochinha, contos Claro, da Carochinha. Ou até, depois, na linguagem mais corrente, historietas de tanga, não é? Estás-me com contas de histórias da Carochinha. Sim, não sei num quê. sentido pejorativo. Claro. Também, sim, o sim. ar-condicionado está variado. É nada. Nada, nunca teve Nunca ar-condicionado. teve ar-condicionado sequer. Olha lá, nem imaginava se consegue abrir. E pela internet fora, quem procurar vai encontrar em muitos sites que a origem da expressão é precisamente este livro do Figueiredo Pimentel. Portanto, mas vou fazer aqui uma correção histórica, porque, desculpem os nossos ouvintes brasileiros, claro, é verdade que a maior parte destes contos, estas histórias infantis, são tão antigos, são tão ancestrais. Não se consegue Claro, ter o fio. Quem é que é o autor? Claro. Exatamente, quem é que é o autor, quando nasceram, até onde É tradição nasceram. oral, é de todos. É tradição oral, claro. E o que estes escritores fazem, estes primeiros escritores infantis, muitos deles inventam as suas próprias histórias, claro, e outros o que vão fazer é uma recolha destes contos e fixam o texto, como se chama em literatura, ou seja, agora passa a ser a versão definitiva, não é? É engraçado isso. Incrível. E posso dizer que em 1879 o português Adolfo Coelho, que devemos trazê-lo cá, é o primeiro a fazer uma recolha de contos tradicionais portugueses e já tinha incluído a história da Carochinha. E grafar com essa mesma designação. Tal e qual. E são 15 anos antes do Figueiredo Pimentel. Chupa! Chupa, Pimentel! Isto é mais uma coisa para os portugueses juntarem à feijoada na ponte. Claro, Fomos os nós. primeiros. Fomos nós os primeiros. Vamos voltar ao nosso morto. De ler, ele passou a escrever, já sabe, não é? E vai escrever pequenos contos infantis logo desde o início. Depois, entretanto, os pais morrem e ele muda-se para São Paulo e vai trabalhar como desenhador e caricaturista. Uma faceta engraçada do Monteiro Lobato nos jornais. E tem mesmo o sonho de estudar belas artes. Só que o avô, o tal Visconde, de quem ele era o herdeiro, não é? Quer que o neto vá suceder nos seus negócios e, portanto, diz assim: o menino ou vai estudar Direito Claro. para ser advogado, ou eu mando. Fica sem nada. Exatamente, ou manda alguém lhe partir as duas pernas também. Que seria Belas Artes agora. Exatamente. Quer ser artista. Belas artes. Belas Quer apanhar artes. uns Eu dou-lhe as fatos. belas Venha para artes. casa. Daqui a bocado está-se a deitar com um homem. Claro, onde é que já se viu? Começa-se assim: primeiro Belas Artes, depois um charro e a seguir está na cama com dois homens. Exatamente. O Monteiro Lobato faz a vontade ao avô e sai veste-se e vai para casa. Não. Faz a vontade ao avô e vai estudar Direito. Ainda na faculdade. Ele vai se destacar logo, claro, nas aulas, mas também pelo seu espírito muito contestatário. Ele vai escrever crítica literária para um jornal, vai participar em conspirações, aqui um bocadinho entre aspas, contra o Estado em que estava o Brasil, que estes intelectuais que eram contra a situação política no Brasil, reclama mudanças urgentes, modernização social e política também, num espírito muito nacionalista desta época. Estamos ali nos anos 10, 20, portanto, muita gente nacionalista. Temos que levar o Brasil e qualquer outro país, Sim, espírito sim, nacionalista desta época. Espírito da Ele época, vai, não o é? espírito da época, sim. Ele vai trabalhar como promotor, o equivalente ao, não sei o quê, do Ministério Público cá, não é? Sim. Como é que se chama cá? Estas pessoas que fazem os sim, processos judiciais dos políticos nas vésperas das eleições. Ele vai casar também, tem um rancho. Procurador, não é? Procurador do Sim. Ministério, exatamente. Tem um rancho de filhos, até que o avô morre, o Visconde, ele almoça, que já sabe o que a gente faz quando as pessoas Belas morrem. Artes com ele. Desapareceu. Por Voltou acaso atrás de não. tudo. Já agora já não precisava sequer de Claro. estudar Belas Artes, porque fica rico, ficou bastante rico mesmo. E vai-se mudar para a fazenda do velho, pai, gigantesca fazenda do velho. E vai se tornar um muito bem sucedido homem de negócios na agropecuária, que era o grande negócio ali da altura, mas não só, até no petróleo ele teve interesses industriais, empresariais, aliás. E também vendia suplementos de vitaminas, que os cientistas atualmente dizem que não faz rigorosamente nada ao corpo. Esta parte é mentira, eu vi a tua estranheza na tua cara, mas aproveito para dizer, estou sempre a ouvir esses estudos científicos, ainda agora há pouco tempo saiu mais um, que é só deitar dinheiro à rua. Os complementos vitamínicos que têm de vitaminas da A a Z é tudo tanga. Lá estão as vitaminas, mas numa pessoa saudável não fazem rigorosamente nada. Podes receitar uma determinada vitamina isoladamente a alguém que tenha Ausência de- deficiência de Claro. aquelas outras coisas. Estamos a gastar rios de dinheiro a coisas que são basicamente banha da cobra. traz mais do que qualquer aquilo, cientista claro, pode claro.
comprovar. E eu achei que ficava. Sim. Fazia Emolderar a sentido. dizer que isto era já o início da banha da do cobra. Monteiro Lobato, que não tem nada a ver com os complementos de vitaminas. Vamos regressar então ao Lobato. A Lobato. Lobato do Mato. Do mato. Lobalho do Lobato do mato. Melho. Do Melho. Do Lobato Melho. do Melho. Um beijinho. Um beijinho. Para Lobalho do Mato. É verdade. Ele continua a escrever, escreve muitas coisas e coisas muito populares em termos de aceitação popular. Foi editor, publicou livros muito polémicos, um chamado Paranoia ou Mistificação, que era o que eu agora adorava ficar aqui uma hora só a Esse falar título é desta parte. incrível. É contra o movimento modernista no Brasil. É o início de umas críticas que ele vai fazer à Semana da Arte Moderna. Temos que trazer aqui histórias desta Semana da Arte Moderna. 1922. Que é uma grande escandaleira. Então, olha, isto é a gente que é o equivalente no Brasil aos nossos Almadas, à revista do Orfeu. Orfeu. Eles Sim. organizam uma enorme Semana de Arte Moderna, com os grandes nomes da pintura, sobretudo, mas intelectualidade também, da pintura no Brasil, que inaugura, não sei se inaugura, mas dá o pontapé de saída mesmo, um marco importantíssimo no movimento modernista no Brasil. É, claro, com algumas críticas, era tudo betos de São Paulo, brancos, claro, tudo mais. Mas eles próprios também depois discutem essa questão entre si mesmo. Ele era completamente oposto ao modernismo, ao vanguardismo no Brasil, por uma questão, bem, não só por algum conservadorismo que teria, mas porque ele achava, no espírito nacionalista, não gostava destas influências vanguardistas europeias no Brasil. Tinham que inventar um modernismo, se quiser. A sua onda. Claro, e claro que todos estes tipos que fizeram a Semana Modernista tinham todos estudado em Paris, traziam esta vanguarda para lá. Uns drogados. Uns drogados. Sucintamente. Gente incrível. Claro. Agora, neste tal espírito nacionalista, ele também foi um grande opositor do presidente Getúlio Vargas, presidente barra ditador. Claro. Que depois acaba com quem matou Getúlio Vargas, não é? Sabe? É um livro do Soares. Sim. Ele matou-se ele próprio, fica aqui o spoiler. E ele fez, mas esta perseguição ao presidente, foi preso ainda durante uns meses e acabou por ter de viver no exílio, viveu ali aqui e ali no exílio, o Monteiro Lobato, claro. Ao mesmo tempo, ele vai publicando contos infantis, onde também começam a nascer algumas das suas personagens mais famosas, que se vão juntar todas nos anos de 1930, num universo inspirado precisamente onde? Na fazenda onde ele vivia, a fazenda que herdou no avô. No ambiente do campo, da vida do campo, claro. Ele não lhe chamou fazenda, mas outro nome, que é mais ou menos a mesma coisa, noutra dimensão, sítio, que é como também se chama uma quinta, se quiserem, no Brasil. Claro, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é um único livro, talvez haja quem pense. Ao todo são 23 volumes, iam saindo várias historiazinhas, e conta a vida num sítio, claro, o sítio da Dona Benta, da sua neta, Narizinho, que se chama Lúcia, mas chamava Narizinho, a cozinheira, Dona Anastácia, e depois no verão chega ao primo Pedrinho. E o Pedrinho, o que é que ele traz para passar as férias? Ácidos, seguramente. Sim. LSD. Era essa a base da história. Só pode. Sim. LSD, cogumelos, algum MD para baixo. Claro, Eles para usavam o MD para cortar, tal e Uhum. qual. Tal e qual, Tiago, tiraste umas palavras da boca. E aí aparecem Emília, uma boneca de pano que fala, o Visconde de Sabugosa, inspirado no seu próprio avô, claro. Sim, que é um sabugo de milho. E há um burro falante, uma bruxa jacaré chamada Cuca, muitos sacis, uma figura também da mitologia brasileira. Depois a Narizinho, o Pedrinho, a Emília e o Visconde viajam muito, desde a terra do nunca até à Grécia Antiga, com, é preciso dizer, uma vénia ao Monteiro Lobato, uma precisão histórica sobre a mitologia grega digna de nota, ótima, uma maneira incrível. Tinha estudado tanto, não é? Tinha lido tanto. Muito, foi a sim. base para esta brincadeira toda. Tal e qual. E ele usa isso para ensinar às crianças. Portanto, eles vão visitar o grupinho todo, a Narizinho, o Pedrinho, vão visitar a Grécia Antiga, viajam no tempo e assim se contam as histórias da mitologia grega para crianças e muitos outros universos das histórias infantis. É um marco na literatura para os mais novos e em toda a América Latina, é verdade, e um marco na língua portuguesa, claro, que partilhamos com o Brasil e também com países em África, como nós penso até que sabemos mais ou menos. Sim, mais ou menos à partida, estimado ouvinte, ideia. está alinhado com esta ideia. É verdade. Todo este universo já foi adaptado muitas vezes, quer para o cinema, quer para a televisão, desde os anos 50 para o cinema. E depois, a adaptação mais famosa para a televisão é a da Globo. Sobretudo, duas séries. A série exibida entre 77 e 85. Uau, tão antiga. Muito antiga, mas é a que a minha 77. geração Ok, viu. claro. Ela cá em Portugal passa de 81 a 89. Era a que nós víamos, com estes desenhos e esta banda sonora
sonora aqui tocada por uma orquestra. Teve outra série muito popular, com outro elenco, não sei se foi esta que viste, de 2001 a 2007, já sim. com um elenco completamente modificado. O Monteiro Lobato morreu famosíssimo e com mais de 200 edições e reedições dos livros que ele tinha publicado em vida. O dia do livro infantil em todo o mundo é o dia 2 de Abril, que é o dia em que nasceu o Hans Christian Andersen, menos no Brasil, em que se comemora a dia 18 do mesmo mês de Abril, por ser o dia em que nasceu, claro, o nosso morto. Nos últimos anos, aqui temos que falar de outro assunto, o Monteiro Lobato, e sobretudo a sua obra, tem passado no Brasil pela lupa do nosso tempo, como muitos outros autores, claro, e tem-se-lhe apontado muitas observações racistas e até desumanizadoras, claro, e até pessoalmente a sua adesão a movimentos da altura, como a eugenia e outro tipo de ideias. São reflexões que são úteis e importantes, claro que sim, até porque à medida que nós vamos atualizando os nossos valores, também podemos olhar para o passado com um espírito crítico também e fazer esse enquadramento e até explicar. Disclaimer da coisa, não é? Disclaimer, Deixar a nota. Falar ao Porto parte, simplesmente. É a nossa liberdade, do critério do nosso tempo. Agora, podemos fazê-lo com confiança, até porque isso não precisa necessariamente de apagar o que foi feito e as coisas que foram feitas e o que significam para nós. Para milhões de pessoas no Brasil e em Portugal, o sítio do Pica-Pau Amarelo é uma parte inesquecível, indissociável da nossa infância. A boneca de pano que era gente, o sabugo de milho que é gente, o sol que nascia tão belo no sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato morreu faz hoje 76 anos.